Vamos lá, deixa eu começar a gravação. Muito bem. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse casal, né? Então, estes são, né, o irmão Antônio e a irmã Sônia Drigo, né? Eles são casados há 16 anos. Eles têm um lindo filho, né? Tem um lindo filho, Benjamin, que por sinal foi o que estava ajudando aí no comecinho, né? Com o microfone. Eles se conheceram num site de relacionamento da igreja, que maravilha, né? A irmã Sônia é de Natal, o irmão Antônio, ele é de São Paulo, né? Só um pouquinho, falando um pouquinho do relacionamento deles, eles ficaram conversando, se conheceram online, né, no site de relacionamento, ficaram conversando por um ano, e aí o irmão Antônio, ele foi conhecê-la, né? É, e aí ela no mês seguinte, né, depois que ele foi conhecê-la, eles já estavam se casando e se selando em São Paulo. O chamado atual da irmã Sônia, ela é professora de seminário, né, já há 6 anos, e o esposo, o irmão Antônio, é primeiro conselheiro do bispado. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês, né? Sintam-se à vontade, né, para começar a nossa atividade. Ah, e só uma coisinha. Irmão, durante a atividade, as pessoas às vezes gostam de levantar a mão, fazer perguntas, interagir, tá? Alguns palestrantes, eles gostam de deixar isso para o final, porque algumas pessoas preparam PowerPoint e tudo mais, aí pedem que as pessoas só façam perguntas no final. Eu gostaria de saber como é que vocês gostariam que essa dinâmica fosse feita. Tudo bem as pessoas perguntarem durante a atividade, a apresentação de vocês, ou vocês querem que deixemos para o final? Nós vamos apresentar alguns slides, né, de escritura para ler, e aí, sempre que eu colocar, eu gostaria que alguém lesse. Muito bem. E as perguntas? Você gostaria de deixar, se tiver perguntas, comentários, gostaria de deixar para o Também, finalzinho? Ou pode fazer durante a Não, apresentação? tem perguntas durante a apresentação também, e as pessoas Uhum. podem responder, assim como podem fazer as perguntas também, não tem problema. eles Hum, também podem fazer perguntas. Muito bem, gente. Então Durante, vamos. durante a live. Perfeito. Então vamos lá com vocês, né? Sintam-se à vontade para começar quando Ok, vocês. ok. Obrigado. Muito bem. Bom, boa noite a todos, né? Para aqueles que não nos conhecem ainda, eu sou o irmão Drigo, Antônio Drigo, mas todo mundo aqui me conhece por Drigo. E essa é minha esposa, Sônia Drigo. É um privilégio poder participar dessa live, né, juntamente com a minha esposa e poder compartilhar um pouco sobre o tema tão importante, né, estabelecido pelo Senhor, pelo nosso Pai Celestial, que é o casamento, né? Eu e a Sônia, como a irmã já falou, somos casados há 16 anos, temos um filho de 14 anos, o Benjamin, e esse é o meu segundo casamento, então eu tenho um pouco de conhecimento na área para poder falar a respeito de casamento, né? No primeiro casamento, né, eu fui casado por 9 anos e desse casamento nós tivemos uma filha e hoje nós temos dois netos, né? Não moram aqui, moram fora e a gente se fala através das mídias sociais, né? Bem, então, boa noite também, né? Eu estou muito animada pela live de hoje, né? Aqui, como meu esposo falou, nós temos 16 anos de casado. Já casamos assim com uma certa idade, né, para não dizer já velhos. E ele tinha na época 42 anos e eu 38, né? Então, meu esposo é natural, né, como a irmã falou, ele é natural de Capivari, São Paulo, e eu sou daqui mesmo. Nos conhecemos em uma sala de bate-papo de membros da igreja e conversamos durante o ano, como a irmã falou. Então, ele veio me conhecer em um mês de junho. E no mês seguinte, estávamos nos casando e nos selando na sua cidade natal, lá em Capivari, São Paulo, Interior de São Paulo, do estado de São Paulo. interior de São Paulo. Certo? Para começar, nós vamos fazer uma soma simples de matemática, só que essa matemática ela é espiritual, tá bom? Então, deixa eu aqui compartilhar, só um minutinho.
Só um minutinho, viu? Essa é a primeira vez que nós estamos, Não preocupem. só um minutinho. Na parte de baixo, deve ter uma opção É, para eu estou só, compartilhar. sim. Nossa, que aparece. Pronto. Muito bem, vamos lá. Então, aqui, aí eu gostaria de perguntar para vocês como é que essa soma, ela se reflete, como ela reflete o relacionamento conjugal. Gostaria de perguntar para vocês como é que essa soma, ela reflete o relacionamento conjugal. Eu acho assim que quando quando nós nos casamos, né, as escrituras elas falam que o marido tem que deixar pai, mãe e estar com a esposa e eles devem se tornar uma só carne, né? Então, um mais um, que é o marido e a esposa, é igual a um, que é uma só carne. Pelo menos é assim que eu vejo. Exatamente. Nós vamos ver uma declaração feita pelo Elde NBI, que na época ele se via no Quórum dos Doze Apóstolos, né? Então, vamos lá. Espera aí, só um minuto. Você pode clicar na setinha. É, é, é que é o computador tá bom. Pronto. Alguém gostaria de ler? Ah, eu posso, irmã? Pode. Por Então favor. vamos lá. Quando o homem e a mulher foram criados, a união no casamento não lhes foi dada como uma esperança, era um mandamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Nosso Pai Celestial quer que sejamos unidos no amor. Essa união não é meramente ideal, é necessária. Presidente Harry Muito bem. Biara. Então, assim, o irmão, ele comentou algo, né, que um mais um igual a um, né, mostra que o Senhor, ele quer que a gente seja somente uma carne, né, serão ambos uma só carne. Mas que mensagem essa verdade que diz, serão ambos uma só carne, passa para vocês? O que que quer dizer para vocês, serão ambos uma só carne? Alguém gostaria de responder? Eu acredito que seja, embora sejam duas pessoas diferentes, com criações diferentes, mas quando você se casa, os propósitos e os objetivos, eles têm que ser um só, porque senão vai cada um para uma direção, né? Não faz sentido ser dois, se tornar um andando cada um para onde quer. Então, eu acho que é em questão de propósito e objetivos. Muito bem. Lembra que na soma tinha um mais um igual, né? Tinha um mais um igual. Então, quando o Senhor fala que nós devemos ser ambos, né? Uma só carne, ele quer dizer que nós devemos ser iguais, né? Iguais em tudo, ou seja, ele não quer que o homem seja mais que a mulher, né? E nem a mulher mais que o homem. Então, quando se soma um mais um e ambos são uma carne, né? Ele está se referindo, né? Que os dois
têm os mesmos direitos, né? Um não tem mais direito um sobre o outro, certo? Então, um princípio importante, né, da união no casamento é que o marido e a mulher devem considerar um ou outro como parceiros iguais, certo? Posso contribuir? Eu aprendi desde o primeiro casamento, 1980 e alguma coisa, que depois que o casal eles se unem, devem deixar de lado os pais dos dois lados, tanto do marido quanto da mulher. A família dos pais ou do sogro, que seja da sogra, não deve se intrometer na vida do casal, para que não haja interferência na vida desse casal, porque aí não passa a ser só um mais um. Às vezes, três mais um, quatro mais um, ou um mais três, e aí essa interferência pode prejudicar o casamento. Então, uma das formas de entender que esse casamento é uma só carne, que se torne uma carne só, é para dizer que apenas os dois têm o direito, né, e conduzir esse casamento com igualdade sem interferência de terceiros. Bom, o presidente Gordon B. Hinckley, ele disse o seguinte: o casamento, em seu significado mais verdadeiro, é uma sociedade igualitária, onde um não exerce domínio sobre o outro, mas os dois se encorajam e auxiliam mutuamente em todas as responsabilidades e aspirações que venham a ter, né? Então, no meu caso aqui, eu vou falar por mim, eu procuro sempre estar me igualando à Sônia, né? Tento ajudar ela nas tarefas domésticas, ajudo até num pequeno negócio que ela tem, que trabalha com alimentos, né? Mesmo sendo já aposentado, eu quero contribuir de alguma forma. Eu acredito que isso, além de aliviar o fardo dela, né, é uma forma de estarmos juntos e compartilhar, né, os desafios e as alegrias. Esse é o propósito do casamento, né? Para aqueles que ainda não encontraram o seu parceiro eterno, e acontece com frequência isso, né, saibam que o início do casamento não é fácil, né? Todo casamento tem dificuldades, a gente encontra dificuldade. E o presidente Gordon B. Hinckley deu um conselho que pode ajudar muito na escolha de um parceiro. Então, aqueles que ainda não têm um parceiro, né, não conseguiram encontrar o parceiro ideal ainda, ou a parceira, que podem se agarrar nessa fala, né, do presidente Hinckley. Alguém gostaria de ler essa escritura? Eu posso ler. Escolherem um companheiro de sua própria fé. Haverá, assim, uma probabilidade muito maior de serem felizes. Escolham um companheiro que possam sempre honrar e respeitar, que irá complementá-los em sua própria vida e que possam entregar logo o seu coração, todo o seu amor, toda a sua lealdade e toda a sua fidelidade. Então, assim, mesmo escolhendo alguém de nossa fé, né, ainda assim nós vamos precisar nos adaptar. E essa adaptação acontece com qualquer relacionamento. Mas se aconselharmos com o Senhor, Ele vai nos ajudar em nossos desafios, né? Então, eu vou colocar aqui um desabafo, de uma esposa, de um grande líder que todos conhecemos, que também precisou se adaptar no início do seu relacionamento, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui. É, alguém poderia ler? Eu posso ler, o Raimundo? Eu tinha plena certeza de que os primeiros 10 anos que seriam uma alegria, mas durante o nosso primeiro ano juntos, peraí. Mas durante o nosso primeiro ano juntos, descobri que havia muito o que adaptar. É claro, não era o tipo de coisas que nos faz correr para casa e contar para a mãe. Mãe, mas molhei o meu travesseiro de lágrimas, mas de uma vez. Os problemas eram quase sempre ligados a aprender a viver de acordo com os horários de outra pessoa e a fazer as coisas
à maneira da outra pessoa. Amávamos um ao outro. Não havia dúvidas disso, mas também tivemos de acostumarmos com o outro, um ao outro. Acho que em todos acho que acho que em todos os casais um tem de acostumar-se ao outro. Muito bem, obrigada, irmão. De que vocês acham que seja esse desabafo, essa declaração? É de uma pessoa conhecida na igreja. É. Bem Marjorie conhecida. Hinkler? Seria da Marjorie? Como? Marjorie Hinkler. Isso, exatamente. Esposa do presidente Hinckley. Muito bem. Não está simplificando. Não tem a foto dela. Tá. Eu gostaria de prestar meu testemunho com relação a essa declaração. Quando eu estava divorciado, né, do meu primeiro casamento, fiquei 10 anos sozinho, esperando aparecer ou tentando encontrar alguém que fosse do meu agrado para poder conhecer e me casar. Fui aconselhado a não me casar com alguém que morasse a mais de 200 quilômetros de distância, pelo fato da dificuldade de encontrar os familiares para visita, né? Então, quando a gente mora muito perto, existe o risco de ser incomodado, né, no casamento por familiares. E quando se mora muito longe, o problema é a dificuldade de ter os familiares mais próximos para poder visitá-los, né? Então, eu passo por essa dificuldade porque a Sônia, né, por 10 anos, quase 10 anos, nós moramos lá em Capivari e ela tinha dificuldade para ver a família dela. E agora, estando aqui em Natal, quem tem essa dificuldade sou eu, né? Então, esse é um dos problemas. Mas o maior problema não foi esse, o maior problema foi a diferença de cultura, né? Então, quando nós conhecemos uma pessoa que é de uma cultura diferente, a adaptação é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, né? Então, eu e a Sônia tivemos alguns problemas no início do nosso relacionamento, e ela não conseguia acompanhar o meu raciocínio com relação ao que eu conhecia, ao que eu sabia viver, como eu vivia, e eu também não ao dela. Mas isso levou um tempo e nós, com o tempo, fomos nos adaptando, né? Então, esse é algo que precisa ser levado em consideração quando se conhece alguém. A outra coisa também, não menos importante, é a questão da religião, da fé, né? Nós tínhamos o mesmo propósito, né, do casamento eterno, nós tínhamos o mesmo conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Então, também não tinha essa divergência de um de uma igreja e o outro de outra religião. Então, para nós foi melhor ter nos conhecido dentro da igreja, porque esse desafio nós já tínhamos superado ele. Bem, então, assim, uma outra, uma outra conselho, né, que nós gostaríamos de dar, é que não queira escolher seu companheiro sozinha, certo? Busque sempre a ajuda do Senhor para isso. Eu me lembro que quando eu conheci o Rodrigo, eu estava muito empolgada, assim, muito empolgada mesmo. Então, uma irmã me perguntou assim, você já fez uma oração para saber se ele é a pessoa certa? E eu respondi assim para ela, não precisa, porque ele é da igreja. Então, né, vocês solteiros, né, que imagina que só pelo fato de estarem casando com alguém da igreja, achar que não terá problema nenhum, né, em seu casamento, então, assim, eu acredito que esse não seria o caminho. Então, eu acho que deveria sempre se aconselhar com o Senhor, para que Ele possa lhe orientar no que você deve fazer, né, principalmente na escolha que você está fazendo. Então, isso é muito importante. A diferença, né, é que nós vivemos, né, o Evangelho. Nós podemos ter a ajuda do Senhor, né, para enfrentar esses desafios, tá? Então, é sempre bom lembrar disso, porque fazer nossas escolhas sozinha, né, sem nos aconselhar com o Senhor, né, realmente fica difícil. Agora, para nós homens, né, que portamos o santo sacerdócio, temos uma grande responsabilidade de cuidar, nutrir e amar nossa família. Ainda com o presidente Gordon B. Hinckley, quando ainda era conselheiro da primeira presidência, disse algo que, com certeza,
não gostaria, né, que eu não gostaria que essa referência fosse as minhas palavras, né? Então ele disse o seguinte: alguém pode ler, por favor? Eu posso, Rodrigo. Posso ler? Pode sim, por Por favor. favor. O marido que domina, diminui e humilha a mulher, não só a magoa, mas deprecia a si mesmo. Exatamente, Bispo Abraão, né? Seja bem-vindo, Bispo. Isso, Daquele mesmo. obrigado. Reconhecemos pela voz, hein? A gente conhece a voz do pastor, do bom Verdade. Obrigado, irmã pastor. Sônia. Então, nesse mesmo discurso, o presidente Hinckley contou uma experiência de uma esposa onde essa citação se aplicou muito bem ao marido dela. Eu gostaria de ler para vocês, é bem rapidinho. É, aqui. Complementando, né? Complementando não, dando meu entendimento a respeito do que o presidente Gordon B. Hinckley disse, né? O marido que diminui a esposa, ele não é digno de tê-la como esposa. Não se domina ninguém, né? Nem filho, nem ninguém. Se conquista a confiança dessa pessoa, né? Então, diminuir uma esposa não é o caminho para se sentir feliz. Então, a carta que ele recebeu dessa mulher dizia o seguinte: quando conheci meu marido, ele era calouro na universidade, pertencia a uma família muito ativa, com muitos anos de trabalho na igreja. Como estava entusiasmado para cumprir uma missão, eu acreditava então ser o evangelho e as coisas mais importantes que compartilhávamos. Apreciávamos música e a natureza, e nossa prioridade era adquirir conhecimento. Namoramos alguns meses. Foi com facilidade que ficamos gostando um do outro e correspondemos durante todo o tempo em que ele cumpria uma missão honrosa. Ao voltar para casa, ele retornou à escola e nos casamos no templo do Lago Salgado. Seguimos o conselho dos líderes da igreja e começamos a formar uma família. Eu estivera frequentando a universidade com uma bolsa de estudos, mas fiquei grávida. Como não passava bem, deixei os estudos para dedicar meu tempo e energia a meu marido e filho recém-nascido. Nos 18 anos seguintes, sustentei meu marido enquanto terminava seus estudos. Adquiria alguma experiência de trabalho e dava início a um negócio próprio. Servimos em disposição de liderança na igreja e na comunidade. Tivemos 5 filhos maravilhosos, aos quais ensinei o evangelho. Ensinei-os a trabalhar, a servir e a se comunicar e a tocar piano. Fiz pão, enlatei pêssegos, maçãs e tomates. Fiz vestidos e colchas. Fiz limpeza de casa e cuidei de flores e verduras. Podia-se dizer que éramos uma família ideal. Nosso relacionamento era às vezes agradável, às vezes difícil. As coisas nunca foram perfeitas, pois eu não sou uma mulher perfeita e ele não é um homem perfeito. Mas muitas coisas eram boas. Eu não esperava a perfeição, só continuava tentando. Foi então que aconteceu o desastre. Há um ano ele decidiu que nunca me amara e que nosso casamento havia sido um erro desde o início. Estava convencido de que não havia nada de bom para além para ele e em nosso relacionamento. Pediu o divórcio e mudou-se. Espere, continuei dizendo. Oh, não, pare, não faça isso. Por que está saindo de casa? E o que é que está de errado? Por favor, fale comigo. Olhe os nossos filhos e nossos sonhos, onde ficam? Pense em nossos convênios. Não, não, o divórcio não é a resposta. Ele, porém, não me ouvia. Pensei que ia morrer. Hoje estou só cuidando dos meus filhos. Uma declaração que carrega consigo um fardo enorme de sofrimento, dor e solidão explica todo o trauma e rancor de meus filhos adolescentes. As lágrimas derramadas por minhas filhas pequenas. Tantas noites sem dormir, muitas necessidades e exigências familiares. Por que estou nessa encrenca? O que houve de errado em minhas escolhas? Como voltar à escola? Conseguirei atravessar essa semana? Onde está meu marido? Onde está o pai de meus filhos? Agora faço parte das extensas fileiras de mulheres cansadas, abandonadas pelo marido. Não tenho dinheiro nem emprego, tenho filhos para sustentar, contas para pagar e bem pouca esperança. Então,
Eu sei que há sempre dois lados em toda a história, porque toda a história deve ser ouvida pelo lado das pessoas que estão envolvidas, né? Aqui, no caso, estamos ouvindo apenas o lado da mãe, da mulher, né? Entretanto, eu não posso compreender como um homem que possui o santo sacerdócio e fez convênios sagrados e eternos com o Senhor, como ele pode justificar o abandono de suas responsabilidades para com aquela que foi sua mulher durante 18 anos e os 5 filhos que existem graças a ele, que carregam a sua herança e são carne de sua carne e sangue do seu sangue. Então, é difícil de acreditar que um homem com 5 filhos, já maduro, tivesse tomado uma decisão tão dolorosa assim, né, para com a esposa. Acredito que para com ele também, né, e principalmente para com os filhos. Então, nós devemos lembrar que o casamento é um pré-requisito para alcançarmos a exaltação. O profeta Russell Nelson disse o seguinte: alguém pode ler para nós, por favor? Sim. O Por favor. casamento tem benefícios maiores de felicidade do que qualquer outro relacionamento humano. Contudo, alguns casais não alcançam o seu pleno potencial. Eles deixam que seu romance se deteriore, acham que não precisam valorizar um ao outro, permitem que outros interesses ou nuvens de negligência obscureçam a visão do seu casamento, do que o seu casamento pode realmente vir a ser. Os casamentos seriam mais felizes se nutridos com mais cuidado. Isso. Rodrigo, Então, a maior causa do divórcio que acontece hoje, e aconteceu comigo, né, não são as diferenças, mas como você lida e tira proveito dessas diferenças. Eu, quando me divorciei da primeira vez, eu não era membro da igreja, né, os motivos, as causas do divórcio, não foram graves o suficiente para justificar o divórcio. Porém, nós não conseguimos conviver um com o outro depois de já 10 namorando e mais 9 casados, 19 anos juntos, né? Mas, enfim, o mundo, naquele momento, ensinava, ou ensina até hoje, para quem não é membro da igreja, que o divórcio é uma saída para você escapar de um problema de relacionamento. E nós sabemos que o maior problema naquele momento foi que nós não tínhamos Cristo no centro do casamento, né? Então, se eu fosse da igreja, com certeza, o pensamento, eu e ela, no caso, o pensamento seria diferente, né? Nós não teríamos tomado a decisão da forma que tomamos. Mas uma coisa que eu acho bastante importante comentar aqui, falar, para aquelas pessoas que, infelizmente, passaram ou passam ou vão passar por um fardo de um divórcio, é que jamais devem falar mal do seu ex-companheiro, né? Eu tenho uma experiência que eu estava trabalhando na casa de uma senhorinha, um casal bem de idosos, e eu estava fazendo serviço na casa dela, e ela perguntou, muito curiosa, perguntou para mim se eu era casado. Eu disse que não, que estava divorciado, né? E ela perguntou o que que aconteceu. E eu falei por cima, mais ou menos, o porquê do problema do casamento, mas eu falei bem da minha ex-esposa, né, da minha ex-mulher. Eu comentei que ela era uma pessoa de bem e tal, só que a gente não estava se combinando mais. E ela disse para mim o seguinte: o senhor é um homem de bem, o senhor é um homem bom, porque o senhor não falou mal da sua ex-mulher, né? E não tinha motivo para falar mesmo, mesmo que tivesse, eu não falaria. Então, se alguém está passando por isso, ou infelizmente um dia possa passar, que lembre que não é denegrindo a imagem do outro que vai nos tornar melhor. E isso só mostra que nós somos pior do que a pessoa que nós deixamos, né? Com certeza, assim como eu tinha os meus defeitos também, né? Bom, muitos casais, né, podem se perguntar: se o casamento foi ordenado por Deus e nos selamos por toda a eternidade, por que passamos por tantos desafios e conflitos? Aí nós temos uma escritura em Doutrina e Convênio 132 que pode responder essa pergunta. Alguém pode ler para nós, por favor? sim, Rodrigo, posso ler. Estou lendo, Mário. A Pode irmã ler, por Mari vai favor. ler. Pois não, pode ler. Pois Pode estreita falar, é Bia. a porta e apertado o caminho que leva à exaltação e à continuação das vidas. E se me receberá no mundo, então me conhecereis e recebereis vossa exaltação, para que onde eu estiver, esteja-vos também. Então serão deuses,
pois não terão fim. Portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão e serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas e terão todos o poder e herdarão tronos, reinos, principados e poderes e domínios. Obrigado, irmã Mari. Uma vez, no 70 disse que Problema, somos sim, deuses em treinamento. bastante. Nós somos deuses em treinamento. E acredito que o nosso lar é o grande campo para nos prepararmos. As bênçãos da exaltação contida nessa escritura doutrina e convênio, elas são tão gloriosas que não podem ser alcançadas sem que haja empenho e grandes sacrifícios. Essa grande promessa de felicidade não é gratuita, devemos fazer por merecer. Porque se não conseguimos viver com uma família unidos aqui na Terra por um curto período de tempo, como vamos viver na presença de Deus por toda a eternidade, né? É difícil. Então, o casamento é para que possamos nos aperfeiçoar em nossas fraquezas, tirar todas as arestas, resolver as diferenças que nos impedem de progredir. Não tem como viver felizes internamente, levando conosco sentimentos de discórdia, porque nada impuro habita na presença de Deus. Então, esse tempo que nós temos como casados, de dar uns tapas na mulher, tomar uns tapas dela, brincadeira, e haver discussões, às vezes naturais, normais, de discordância, porque nós não somos iguais. Eu sou do sexo masculino, ela é do sexo feminino. Eu não entendo porque é que ela gosta tanto de roupa. E ela não entende porque eu gosto tanto de futebol, né? Mas esses não entendimentos geram conversas, às vezes até um pouco de discussão, mas que faz a gente aprender, entender, eu entender um pouco mais ela e ela me entender um pouco mais, para que nós possamos nos aperfeiçoar, tirar, cortar, separar as arestas, né? E continuar crescendo, se desenvolvendo como seres que merecem o reino celestial, né? Quando o marido e a mulher reconhecem, né, seu papel divino em sua união, quando sentirem profundamente que Deus os uniu, a sua visão será ampliada. Então, vocês terão uma compreensão melhor, né? Então, esse objetivo não é atingido com apenas uma tentativa, mas é o resultado de uma vida inteira de retidão, né, e de constância de propósito. O que ela falou aqui agora, né, que esse objetivo não é atingido com apenas uma tentativa, não é apenas uma tentativa de um casamento, é nenhum casamento. A tentativa é das dificuldades, né? Tem que tirar as arestas das dificuldades dentro de um casamento. Não mais que um, não há necessidade de mais do que um casamento, né? E para aqueles que divorciarem, né, por favor, não os encare como fracassados só porque o casamento não deu certo. Não se condenem por isso. O Senhor vai perdoar e esquecer à medida que procurarem a ajuda através do arrependimento diário. Vai os apoiar em suas horas de desolação. Voltem-se para Ele. Não existe nenhum abismo tão grande que Ele não os possa resgatar, né? Então, como eu disse, eu fui divorciado por 10 anos, né? Tive um momento da minha vida em que achava que não tinha esperança, né? Estava um dia à noite lavando minhas roupas no fundo do quintal da minha casa, eu morava sozinho, e aí dois elders bateram no portão da minha casa, eu não conhecia a igreja, nem conhecia os elders, nunca ninguém tinha falado comigo a respeito disso. 10 minutos antes, eu estava literalmente chorando enquanto eu lavava as minhas roupas, né? Então, eu estava me sentindo muito só. Pensem numa situação, divorciado, sozinho, morando sozinho numa casa recém-construída, numa condição de vida digna, trabalhando. Eu tinha toda a liberdade do mundo para fazer o que eu quisesse, no momento que eu quisesse, no tempo que eu quisesse. Então, eu não estava amarrado e preso a ninguém, eu tinha toda a liberdade. Porém, eu tinha uma infelicidade muito grande, eu tinha uma tristeza muito grande, né? Inclusive, a minha filha morava com a minha ex-mulher e eu morava sozinho. E aí eu fiz uma oração enquanto eu lavava as minhas roupas, oração não, conversando com Deus, sem saber muito bem como falar, porque até então eu não conhecia a igreja, não sabia como fazer uma oração corretamente. Mas eu chorei e foi de coração puro que eu pedi para o Senhor me mostrar um caminho, né? 10 minutos depois, mais ou menos 10 minutos depois, os elders bateram palmas no portão da minha casa. Aí eu fui até eles para recebê-lo, eu estava sem camisa, coloquei uma camisa, fui até lá e perguntei o que eles queriam, eles falaram que queriam falar comigo, se eu poderia ouvir um pouquinho o que eles tinham para falar. Eu falei, vocês vieram em nome de quem? Para falar em nome de quem? Ele falou, em nome de Cristo.
Eu falei, então entre. Eles ficaram muito assustados, porque já eram 7 horas da noite, praticamente, 6h30, 7 horas, estava escuro, e um homem sozinho, né, receber eles assim, acho que eles ficaram estranhados, porque não é normal, não é comum. Eles entraram na minha casa, sentaram no sofá e começaram a falar a respeito da restauração e tal, e naquele momento eu não me liguei que eu havia feito uma oração 10 minutos antes, que eu estava chorando, né, pedindo para o Senhor um caminho. Na próxima semana eles voltaram e eu fiz a seguinte pergunta para os dois elders, sendo que um dos elders era tataraneto do elder do Martin Harris, né? Era o elder Harris. Quando ele veio na minha casa, era a primeira casa que ele estava visitando no Brasil. Ele tinha acabado de chegar aquele dia dos Estados Unidos para servir uma missão, né? Primeira missão, primeiro ala que ele estava no meu ramo, lá em Capivari. E eu perguntei, por que que vocês escolheram minha casa? O Elder, que era já o mais experiente, disse, eu não sei, foi ele que escolheu, e apontou o Elder Harris. E eu perguntei, por que que você escolheu minha casa? Ele falou, não sei. Nós estávamos a uma avenida, a 4 quarteirões, né, da minha casa, eles estavam indo para passar uma palestra para outra família. E então ele sentiu alguma coisa, o desejo de entrar naquela rua à esquerda, desceu 4 quarteirões, virou à esquerda novamente, a segunda casa do lado direito, né? E ele falou, não sei, simplesmente eu senti que deveria vir falar com o senhor aqui. Então, aquilo me chamou atenção, porque eu me lembrei depois da oração que eu havia feito, né? Isso me deu um incentivo muito grande para poder conhecer um pouco mais a respeito da igreja e poder entender, né, por que que o senhor estava me respondendo daquela forma. Que eu pedi um caminho, né, e ele estava me mostrando daquela forma. Então, graças a ter conhecido a igreja, né, e daquele momento, em poucas palestras que eles me passaram, logo eu fui batizado, e daquele dia em diante eu nunca mais faltei à igreja. Então, se eu não tivesse sido assim, não teria conhecido a minha esposa, nós não teríamos um filho maravilhoso e não teríamos um casamento com problema como todo mundo tem. Muito bem. Então, assim, agora, né, eu gostaria de deixar uma mensagem do Elder Richard Scott para os solteiros, né? Então, os solteiros, não sei se tem alguém solteiro aqui, mas os solteiros que estão procurando, né, um homem bonito, uma linda mulher, né, para ser seu companheiro eterno, veja só o que o Elder Scott Richard dele falou. Se alguém puder ler, por favor. Eu Eu posso. posso. Por favor. É preciso mais do que um rostinho bonito e um porte atraente para formar o alicerce de um casamento eterno. Há outras coisas a serem consideradas, além da popularidade e o carisma. Enquanto você procura um companheiro eterno, procure alguém que esteja desenvolvendo as qualidades indispensáveis à felicidade: o amor profundo pelo Senhor e seus mandamentos, a determinação de viver de acordo com eles, a compreensão, a capacidade de perdoar os outros, a disposição de doar-se a si mesmo, o desejo de ter uma família abençoada com filhos e o compromisso de ensinar-lhes os princípios da verdade no lar. Muito bem, obrigada, irmão. Eu achei interessante, né, esse comentário do Elder Richard, quando ele fala assim, né, aqueles que estão procurando, né, um rostinho bonito, né, e um porte atraente. Então, assim, eu lembrei que quando eu conheci o Drigo, né, a gente conversou por um ano e a maioria das vezes que nós conversávamos, só ele me via pela webcam na época, né? Era o webcam. E só ele que me via, mas ele não tinha webcam na casa dele, então eu não conseguia vê-lo. E eu só tinha duas fotos dele. Uma era preta e branca, e a outra estava no escuro. Então, assim, eu fiquei, eu fiquei assim, meu pai. Aí um dia, né, ele estava prestes a vir me conhecer aqui em Natal. Aí ele disse assim, olha, eu estou lhe devendo, né, uma conversa com você pela webcam, né? Como eu não tenho webcam aqui em casa, eu vou no Lan House. E então você vai me ver, né, para ter certeza se você realmente quer alguma coisa, né? E aí combinamos um horário, né, que nós íamos encontrar na Lan House e eu ia ver. Ele tinha muitas fotos minhas, além de me ver na webcam, ele tinha muitas fotos naquela época que era o Orkut, né? Eu acho que vocês lembram.
Então, assim, ele tinha milhares de fotos, mas eu só tinha essas duas. Então, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, hoje é o grande dia, eu vou conhecer ele. Aí minha mãe falou assim, minha filha, mas e se você não gostar dele, assim, da aparência dele? Aí eu disse assim, olha, mãe, eu já com 37 anos, né, 38, eu falei assim, olha, mãe, ele pode ser uma forma de fazer lobisomem, mas eu vou casar com ele assim mesmo. Aí minha mãe disse assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Pode ser um bicho, mas eu vou casar, porque eu não vou ficar encalhada, não. Aí eu fui, né, para a Lan House, né, naquele horário, e quando ele abriu a webcam que eu vi, e aí eu falei, nossa, você parece o Pedro Bial. Esse pode. Nossa, você parece o Pedro Bial. Eu gostei de cara, né? Eu amei. Então assim, mas, né, isso é brincadeira, né? Mas a gente realmente não deve olhar só a aparência, né? Não deve olhar só um rostinho bonito, mas sim, como a gente falou lá no começo, lá no começo que o profeta Hussein Nelson, né, fala para a gente procurar alguém da mesma fé, né? Isso vai ajudar muito, né? Isso ajuda bastante. Já é difícil, né? Já é um pouco difícil, né? Imagine se for alguém que não seja, né? Ainda corre o risco dessa pessoa te levar para o mundo, né? Porque você sabe que é mais difícil do que você trazer ele para a igreja, Não né? dá para levar para o Então, mundo do que trazer para a igreja. exatamente. Então, é importante ver isso, né? Ver uma pessoa que tenha princípios, né? Que seja da mesma fé, que tenha os mesmos pensamentos, né? Inclusive, quando eu conheci o Drigo, que eu conversava com ele, a gente conversava numa sala de membros, né? A gente entrava lá no Terra, né? Aí ia em Sul de religiões, e aí a gente entrava em Sul, Religiões sul. Sul, e aí foi lá que eu encontrei ele. Mas você sabe, qualquer pessoa pode entrar lá. Eu, na dúvida, já perguntava, fale para mim quais os dois sacerdócios. Aí ele falava, o sacerdócio Melquisedeque e o sacerdócio Arônico, né? Aí eu falei, tá. Aí eu começava a perguntar, né? Fazer perguntas relacionadas ao evangelho, porque eu queria me casar com alguém, né, da igreja, e queria também, que era para mim era muito importante, era me casar e me selar. Isso aí eu não abria mão. Né? Então, nessa época, graças ao Senhor, eu tinha um testemunho já da igreja, então eu estava querendo alguém que realmente, né, tivesse os mesmos princípios, né, que o meu. E então, e mesmo assim, como nós comentamos aqui, não foi fácil por causa da cultura, né? Culturas diferentes, ele tinha um pensamento, tinha outro, né? Mas quando nós colocamos Jesus Cristo no centro do nosso casamento, pode ter certeza, né, que o Senhor vai nos ajudar. Nós não vamos estar sozinhos, né? Então, assim, é muito importante lembrar, né, de colocar Ele. Porque nós, quando nós nos ajoelhamos lá no templo, não foi só eu e ele, né? Foi eu, ele e o Salvador. Então, ele vai nos ajudar naqueles momentos. Então, você tem uma Irmã, ideia, quando nós casamos, eu e ele tivemos uma discussão, né? Aí eu fiquei pensando assim na minha cabeça, quer saber, eu vou embora. Eu vou largar dele, vou arrumar minhas malas, tá decidido. Não, eu vou embora, não tem condições, não. A nossa ideia não bate, né? Eu pensei. E eu estava com esse pensamento, né? Vou embora, não vai dar certo, não. Aí nisso, nós recebemos para você ver como o Senhor, ele está a par das nossas necessidades. Aí eu lembro que nós recebemos na época, era, era aquela visita de mestre familiar. E nós recebemos a mensagem, a visita deles. E sabe como é que era o título da mensagem? Vocês não vão acreditar. Era assim, espere um pouco. Espere um pouco mais, era o nome da mensagem. Então, aquilo lá, sabe, me tocou, né? Me tocou profundamente, né? Eu falei, então, eu vou esperar. Então, eu esperei e nós estamos há 16 anos casados. Então, irmã, assim, quando a gente coloca ele, né, no centro da nossa vida, do nosso casamento, do nosso relacionamento, com certeza, ele vai mostrar um meio para que a gente, para nos ajudar, certo? Supera. muito Supera. bem, Superar. irmã. Desculpa, Exatamente. desculpa interromper, é que a gente tem umas mãozinha erguida, né? Ah, tá. A gente tem um Marcos que gostaria de fazer um Ah, comentário. tá.
Desculpa Por favor, interromper. porque eu não estou vendo, sabe? Eu não estou vendo ninguém ainda aqui. Mas pode comentar, por favor. Muito bem. Tá, joia. São duas observações bem rápidas, né? Primeiro, agradeço muito ao Pai Celestial por Fábio não cair nessa, né? De procurar um rostinho bonito e um corpo atlético, porque eu não tenho nenhum dos dois. Né? E segundo, realmente essa coisa é uma ilusão muito grande que nós temos, né? Porque a idade chega para todo mundo, né? É, E a gente não vai ter esse rosto bonito para sempre, né? Então nós temos que realmente desenvolver o amor pela, pela personalidade, pela pessoa que o nosso cônjuge é, né? E não pela beleza física ou alguma coisa assim, porque um dia a beleza física e vai acabar. Que vai vai. restar realmente é só a admiração e o respeito. Exatamente. E tem uma questão aqui, irmão Marcos, que o amor ele cresce. Que seja apenas uma simpatia de início, que ao longo do tempo a convivência vai dando esse privilégio de aumentar o amor de uma pessoa para com outra. Então, é óbvio que quando nós conhecemos uma pessoa, a princípio, pode haver até uma paixão, mas o amor ele é desenvolvido ao longo do relacionamento, né? Então, são essas dificuldades que fazem com que a gente vá aprendendo a admirar algumas qualidades da pessoa e passar a amar com mais intensidade. Então, é isso aí. Muito bem, Mais alguém irmão. Drigo, gostaria de fazer comentário? Sim, nós Drigo, temos só um minutinho, bispo, perdão, bispo Abraão, né? Só um minutinho, a gente tem a Thelma, ela levantou a mão, mas foi no chat. Então, Thelma, tu gostarias de falar? Depois a gente tem a Mel e o bispo Abraão, que a gente gostaria de estender depois um convite para o bispo Abraão. Deixa eu pedir só um negócio, bem rapidinho. Irmão Sim. Drigo, depois eu queria falar com o senhor, certo? Porque fui eu que abri Capivari. Quando eu estava na missão, fui eu que abri a área lá em Capivari. Depois eu queria falar com o senhor, Obrigada, tá Sério, Marcos. certo? Com muito bom. Será um certeza, prazer, com Marcos. certeza ele Será um prazer. gostaria de falar contigo sobre isso, mas vamos lá. É, Muito bom. Bom, Thelma, por eu favor. gostaria, vou falar. Uhum. Na verdade, né, eu senti um desejo muito grande, né, de compartilhar, já que ele trouxe, né, o assunto abordado foi um divórcio. Eu passei por um divórcio, né? Eu fiquei 10 anos casada, eu me casei muito jovem, me casei com 19 anos. Meu ex-marido, ele não era membro da igreja, né? Então eu me casei enfrentando um grande desafio. Eu, membro da igreja, um marido que não era membro da igreja. Então, as divergências foram muitas, né? Muito grande mesmo. E aí chegou a um divórcio. E quando eu decidi retomar a minha vida, né, muito difícil você divorciada com um filho. Então é mais um desafio. Mas eu sempre tive muita esperança, né, muita confiança no Pai Celestial e eu tinha uma meta. Eu não queria mais um casamento fora do Evangelho. Não era isso que eu queria mais para minha vida. Então, quando eu conheci, né, o meu atual marido, eu falei para ele, eu falei, ó, eu tenho a minha religião, eu sei que você não tem, ele não era membro da igreja, e hoje eu busco uma pessoa que queira aceitar o evangelho. E eu falo que, inclusive ontem na conferência da Estaca, ele discursou na conferência da Estaca e ele contou essa história, né? Ele falou que a minha esposa fala que eu estava perdido e ela me achou. E de fato foi, ele falou exatamente essa frase. Muito bom. Mas por que que isso acontece? Eu acredito muito no nosso posicionamento também com relação ao evangelho, né? Porque quando a gente enfrenta um divórcio, na igreja não é fácil, é bem desafiador mesmo, porque a maioria das vezes a cultura é de que você precisa estar casado para sempre, trazer o seu marido para a igreja, mas às vezes não acontece. Por mais que você tente, por mais que você tenha os seus princípios, acaba não acontecendo. E isso não impede que você retome sua vida, né? Que tome um passo e retome sua vida. Hoje eu estou casada, eu estou há 17 anos com o meu atual marido, né? Nós temos uma família selada no templo, hoje ele é bispo, né? Nós servimos na igreja e o meu filho do meu primeiro casamento, na época que a gente se selou, ele tinha a opção de escolher se selar conosco ou não, né? Nós teríamos que fazer uma carta.
E ele escolheu, ele falou, mãe, eu quero me selar com vocês. Então, de acordo com os exemplos que a gente tem, a nossa perseverança no Evangelho, tudo é possível, sim. O Salvador, ele prepara, ele sabe quem são as pessoas que estão ali prontas para receber. Eu vi que muitas irmãs colocaram, né, que ainda são solteiras. Irmãs, perseverem, o Salvador, ele vai mostrar quem é a pessoa que está aguardando para que isso aconteça. É esse compartilhamento que eu gostaria, tocou muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com todos. Obrigado, irmão. Obrigada, irmã Thelma. Obrigado. A gente tem a Mel, depois a gente tem o Bispo Abraão. Vamos nós. Boa noite. Muito bom tema. Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que está travando aqui. Sim, estamos sim. Pode continuar. Dá para ouvir. Está ao vivo. Estão me ouvindo? Sim, Melzinha, dá Sim, pra... Sim, sim. Alô? Alguém está Mel, me ouvindo? Mel, Alô? estamos ouvindo. Alto e bom Agora som. sim. Estava travado aqui para mim, todo mundo. Tá bom, boa noite. Ai, que Boa bom, noite. Thelminha, ouvir sua voz, Thelma. A vozinha carioca. Saudades de Vamos lá, você. também. Agora, no dia 24 desse mês, né, vai fazer um ano que eu casei, né, que eu era viúva, né, há 14 anos, e eu casei de novo. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com o meu esposo, né, a gente precisa se adaptar, né, no início do casamento é diferente do namoro. E eu lembro que ele falou uma frase assim: nós dois estamos nos adaptando um ao outro, né? Porque são naturezas diferentes, né? Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? E a gente precisou respeitar a opinião do outro, né? E, e é interessante que essas mensagens, nossa, que maravilha essas mensagens de hoje, sabe? Uma pena que ele não está aqui hoje, né? Ele foi deixar o filho dele em Campinas. Mas, assim, a gente precisa estar sempre com, como é que eu posso dizer? O Cristo, como o irmãozinho falou aí, né? O nosso palestrante, né? Quando ele teve o primeiro divórcio dele, ele não tinha igreja, ele não conhecia a igreja, então os pensamentos eram diferentes, né? Talvez se tivesse, não teria se separado. Isso é muito importante. E todo início de casamento, né, realmente tem esse período de adaptações, né? Então, nos períodos de adaptações, se a gente desistir, a gente vai desistir de todos os outros casamentos se a gente for casar, Com não é certeza. verdade? Com É, certeza. porque a gente vai tentar se adaptar de novo com outros e assim vai, né? E a gente conseguiu, né? Vai fazer um ano e a gente conseguiu se adaptar um ao outro, né? E hoje a gente está bem, né? Mas a gente tem o Cristo, né? Que é o centro, né? Do nosso casamento. Então, quando a gente realmente tem a igreja no centro do nosso casamento, as coisas fluem, as coisas dão certo, porque a gente está em um propósito só, né? A gente sabe qual é o propósito do casamento. E é aquela história, ninguém casa para se separar, né? Ninguém É casa para verdade. se separar. A gente casa para dar certo, porque a gente está cumprindo o mandamento do Senhor. É, e o que eu queria falar é isso. A gente nunca pode casar pensando que só vai casar com as qualidades da pessoa. A gente casa também com os defeitos da pessoa, tanto de um quanto do outro, né? E lembrar que nós não somos perfeitos, tanto você como eu vai casar com uma pessoa totalmente imperfeita como você. Então não adianta eu estar querendo que uma pessoa seja perfeita em algo aqui, sendo que eu também tenho as minhas imperfeições, né? Então, para mim ser perfeito, Cristo, ele era perfeito, ele exige que nós um dia possamos ser perfeitos, ele deixou esses mandamentos porque ele era perfeito e é perfeito quando ele estava aqui. Mas ele diz que se ele fosse perfeito como eu sou, então isso significa o quê? Se a gente lutar, batalhar, tanto mesmo como casal e como pessoa mesmo sozinho, um dia a gente vai ser perfeito, mas a gente nunca pode pensar que a gente só vai casar com as qualidades. E nós devemos lembrar que as qualidades, elas
elas vão pesar muito mais do que os defeitos. As qualidades da pessoa da qual a gente casa supera tudo, supera todos os defeitos. Lembre sempre disso. É porque tem um Tá Marquinho certo? aqui que vai casar, né, com a Fabinha, né? E lembre sempre disso. Vocês vão sempre casar com, não vai casar só com as qualidades das pessoas, vai casar com o defeito dela. Então, vai respeitar o defeito dela. E ambos se respeitam e vão se amar. Quando a gente se ama, supera tudo, né? Nunca esqueça, os defeitos vão haver. Eu creio que a irmã Sônia e o irmão Antônio aqui casaram com as imperfeições um dele também, não foi só com as qualidades dele. Vamos lembrar sempre disso. A qualidade é o que vai pesar muito mais. Muito E assim bem. dá Tá certo. bem. Obrigada. Obrigada, Obrigado, Mary. irmão. A gente tem agora só o irmão Abraão e depois a gente volta ao casal. Já foi falado tão bem as duas irmãs quando se referiram à condição de cada um em busca daquilo que realmente elas precisam e querem ter. O Pai Celestial, ele planejou tudo para que nós tivéssemos sucesso, inclusive em nossa vida conjugal. É fato, nós não iremos encontrar a pessoa perfeita. Essa perfeição ela vai acontecendo de acordo com a vida que se vai vivendo. Mas, como a irmã Thelma falou, ao perseverar e buscar os princípios do Evangelho e honrar os convênios que fazemos quando casamos, isso vai nos ajudar a manter a nossa capacidade de fidelidade, de responsabilidade, de cuidado, né, de proteção. Mas, acima de tudo, para nós que somos homens, nós precisamos honrar não só o sacerdócio que portamos, mas demonstrar amor por aquilo que o Pai Celestial criou para nós com tanto carinho, com tanta dedicação, e que sem essa dádiva que foi nos dado, a esposa, a mulher, tudo isso seria diferente, ou tudo que foi feito talvez não existisse. A capacidade de honrar nossas esposas nos possibilitarão a oportunidade de um dia voltar à presença do Pai Celestial e viver com Ele. É um princípio, é uma ordenança, é uma responsabilidade, é algo que nós precisamos ter em mente. A condição de voltarmos à presença de Deus depende sumamente da forma com que eu amo a minha esposa, da forma com que eu cuido dela, da forma com que eu trato com seriedade os convênios que eu fiz no casamento eterno. Então, irmãos e irmãs, rogo a vocês que amem um ao outro, que cedam um ao outro, que não se deixem levar pelo orgulho, né, quando essas desavenças elas acontecem. A outra irmã falou muito claramente, nós, quando assumirmos a amar alguém, nós iremos amar os defeitos e as qualidades, né? E talvez o peso da qualidade realmente seja maior, porque você vai se esforçar muito mais para atingir o potencial que você quer se tornar. Mas se nós perseverarmos, assim como a Thelma falou, nós alcançaremos. Mas tenha em mente o propósito principal. Olhos fitos na glória. Nós pretendemos estar no maior reino de glória, no celestial. E para isso, irmãos, nós precisamos de nossas esposas. Nós precisamos do convênio do casamento eterno. Sem ele, nós não estaremos lá na presença dele. Obviamente que com isso vem outras responsabilidades. Além de perseverar até o fim, você precisa honrar os convênios que você fez. E não deixar que nada, literalmente nada, atrapalhe esse desejo, né? Eu amo esse evangelho, eu amo o Salvador Jesus Cristo, eu amo o Pai Celestial que proveu os meios pelos quais nós podemos voltar à presença dele um dia. E o bom disso tudo é que nós não estaremos sós, nós estaremos com nossas companheiras, nós estaremos com os nossos filhos, através dos convênios que honraremos, né? O convênio do selamento é importante demais. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigado, bispo. Obrigado, meu Amém. irmão. Pegando o gancho do bispo, né, eu gostaria de dizer, irmãos, que cada dia, né, é um dia de decisões, né, e nossas decisões vai determinar o nosso destino. Então, um dia cada um de nós estará diante do Senhor para sermos julgados. Cada um daqui vai ter uma entrevista pessoal com Jesus Cristo. E uma das coisas que vai ser comentado no momento é de como nós honramos o padrão de Deus para o casamento e a família, estabelecido por Ele.
Então, nós precisamos olhar o nosso casamento como uma perspectiva eterna e não limitada, como se fosse somente para esta vida, né? Nós temos que enxergar muito mais além. Então, esse é o comentário que eu gostaria de, né? Sim, que eu gostaria de deixar com vocês. Eu Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, Para a irmão, gente finalizar, tá? isso que eu ia dizer, a gente pode ir agora para as considerações finais. Eu não sei, a gente gostaria de terminar 10h30, então no máximo. Então eu não sei se vocês depois estariam dispostos, depois das considerações finais, a uma ou duas perguntas, e aí nós encerraríamos 10h30. Seria tudo bem? Pode ser, sem problemas. Perfeito. Então, eu gostaria de prestar meu testemunho, né, de que o casamento é algo essencial para a nossa salvação eterna e que não é fácil, nunca foi, nunca será fácil, né? São desafios que nós temos que enfrentar dia a dia, mas se nós colocarmos o nosso Salvador, está aqui em cima, no cantinho aqui, no centro do nosso relacionamento, o casamento se torna mais leve, mais fácil, mais prazeroso, né? E que quando eu aprendi a fazer isso, eu passei a suportar mais as coisas que eu não tinha capacidade, passei a compreender melhor o relacionamento do casamento, mesmo porque no primeiro relacionamento que eu tive, eu tenho culpas nele também, né? Porque não era só ela o problema, com certeza ela via em mim problemas também, né? Então eu sei que colocando o Salvador no centro do nosso relacionamento, os problemas são diminuídos, as dificuldades são minimizadas, né? Nós temos os obstáculos são superados, ganhamos uma capacidade de poder compreender, entender e aceitar os desafios de forma natural, né? Não temos que passar por ele. Eu conheço um ditado que diz que casar é comprar um carro usado, né? Você só pensa em comprar o carro para passear e ter divertimento, mas ele dá defeito, né? Ele requer manutenções, ele requer cuidado, requer gasto, né? E o casamento é assim também, né? Nós temos que saber que a outra pessoa que está vindo para se morar com a gente, né, num relacionamento a longo prazo, vai ter defeitos, vai ter problemas, vai ter que fazer uma manutenção às vezes, né? E essa manutenção é responsabilidade do homem. O homem é o responsável por manter esse casamento em pé, né, por poder ajudar, auxiliar sua esposa, inclusive nos afazeres domésticos, para que ela sinta a confiança e sinta nele o amor que ele sente por ela, né? Porque aí o relacionamento será fortalecido. Então eu presto meu testemunho que sei que o casamento é uma- um mandamento instituído por Deus e que aqueles que ainda não conseguiram se casar ou se estão divorciados e não acham parceiro, não tenham pressa. Se não for nessa vida, será na próxima, né? O senhor tem tudo preparado, não se preocupem, não. Dessa frase. Não que eu gosto é uma verdade, né? Mas eu sei que se as pessoas fecharem um pouco o olho da ambição, do orgulho e da necessidade da beleza física, fica muito mais fácil. O Senhor vai abençoar cada um, né, que está buscando um casamento para que ele possa acontecer e tenha uma vida digna junto com um parceiro ou uma parceira. E quando ele fala assim, quando a gente fala assim, colocar Jesus Cristo no centro do nosso casamento, eu acredito que o Senhor gostaria que nós cumpríssemos as designações de família, né? Como leitura de escritura individual, em família, oração em família, os estudos do Vem Segue-me, né? O jejum, então, Noite familiar. a noite familiar. Então, isso é uma palavra que eu falo, né? No centro da nossa vida. Não simplesmente colocar o pensamento, mas sim cumprir as designações que ele gostaria que nós fizéssemos, certo? Então é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês a respeito do nosso casamento, que o casamento hoje é um casamento mais feliz do que quando começou, né? E a intenção e a tendência é que vá melhorando com o passar do tempo, que vai amadurecendo, e a fruta só é boa depois de madura, né? Então, nós estamos trabalhando para isso, estamos lutando para isso, estamos vivendo para isso, né? E esperamos que o Senhor nos abençoe e nos ajude também a continuar nesse ritmo. E é essa mensagem que nós deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado a Amém. todos que Obrigada. Se participaram. alguém Amém. quiser fazer Obrigada. alguma pergunta, Tem- O né? Se Franklin, o alguém... Franklin tá Temos com a mão sim, levantada. só um minutinho, gente. A gente tem sim. A gente tem o Franklin que está com a mãozinha erguida, tá? A gente tem mais 20 minutinhos só. Então, se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários bem rápidos para a gente dar tempo para os palestrantes responderem, a hora de fazer é agora. Franklin, por favor. Gente, onde eu boto essa mão? Então, já sei, Boa Thelma, noite. você é a próxima, Eu não depois do sei, eu Franklin. estou tentando procurar onde eu boto essa mão e eu não sei, mas tudo bem. Preocupa não, você vai ser depois do Franklin. Lá no Eu só queria coraçãozinho só. você aperta na mão. Boa noite. Eu só queria fazer um comentário. Eu falo sobre casamento, né? Olha, eu acho que foi algo maravilhoso que o Papai do Céu colocou nessa terra, porque, infelizmente, eu estou divorciado, né? Mas eu não, na primeira vez que eu casei 2 vezes, mas era como se, eu não sei se eu chorava, se eu sorria, era uma felicidade tão imensa em saber que eu ia ser selado para toda a eternidade. Então eu acredito muito nisso, sabe? Então é um convênio que nós temos que fazer com o nosso Papai do Céu. Eu acho que faltou isso mais, tá? Mas o quanto eu sou grato pelo Evangelho em minha vida, o quanto eu sou grato pelos meus filhos nascerem num convênio, o quanto eu sou grato pelas belezas que o Papai do Céu nos dá, sabe? Então, assim, eu tô orando e buscando, não vejo a hora também de encontrar, né, a minha futura esposa, né? Minha futura rainha, que eu digo assim sempre. Então, assim, mas amei a palestra de vocês, viu? Então, assim, é incrível mesmo, gostoso mesmo de ouvir e saber, né? Porque é bom a gente conhecer um pouco, né? E eu só tenho que agradecer a todos aí e a Papai do Céu, né, pelas bênçãos que ele tem derramado sobre nós. Bom, um grande Amém, irmão abraço a Franklin. todos, boa noite. Um abraço. Boa Boa noite, noite, Franklin. irmã. Obrigada. Thelma, você, minha Irmãos, amada. o que eu gostaria de compartilhar é que minha mãe esperou 33 anos para que meu pai se tornasse membro da igreja. Minha mãe tinha uma bênção, né? Ela tinha uma promessa na bênção patriarcal dela, de que ela teria uma família selada. E ela se agarrou naquilo, nessa promessa da bênção patriarcal dela. Ela teve uma vida muito difícil com meu pai. Meu pai era alcoólatra, então foi extremamente difícil a nossa vida, né? E ele parou de beber, ele começou a mudar alguns hábitos, mas ainda assim não aceitava o evangelho. E tem 3 anos, né, que meu pai aceitou, né? Ele faria esse ano 4 anos de membro da igreja. Ele faleceu agora em maio, então tá bem recente o falecimento dela. Mel tá aqui. Mel teve a oportunidade de estar no selamento dos meus pais. Meus pais se selaram no Rio de Janeiro em 2023, né? Foi um selamento lindo, 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 lindo. Minha mãe, meu pai e os 3 filhos vivos, né? Depois de 33 anos de casada. Então, eu gostaria mais uma vez de testificar e compartilhar as bênçãos, elas vêm à medida que a gente persevera no Senhor. Porque se existe uma promessa na nossa vida, nós temos que buscar diligência no Evangelho para que essas promessas se cumpram. É real todas as promessas que o Salvador faz para a nossa vida. Ele só precisa que a gente realmente dê espaço para que ele direcione, Senhor, alinhe o meu propósito com o seu e deixa que o Salvador vai prover. Então, eu sou muito grata ao Senhor pelo Evangelho, eu sou muito grata a esse casal por dispor do tempo, por estar aqui trazendo tantas clarezas para a nossa vida, nos aperfeiçoando, nos melhorando. E só para testificar, a nossa conferência do final de semana falou sobre casamento, né? Então, assim, é mais uma vez o Senhor testificando no meu coração que realmente o casamento ele é ordenado por Deus e nós mulheres somos mulheres sábias, precisamos perseverar para que todas as promessas se cumpram. E é isso. A gente tem Obrigado, agora irmã. a Fábia, e depois da Fábia a gente volta para o casal fazer as considerações finais. Bom, eu só queria agradecer a esse casal, tá bom? Muitíssimo obrigado por ter aceitado de coração o nosso convite, né? E Bispo, vá preparando aí também que o senhor é o próximo junto com a irmã, viu? Eu queria fazer Será muito bom.
Eu queria fazer uma pergunta. Assim, vocês se conheceram na internet, certo? Sim. Como é que vocês continuaram esse namoro à distância? Então, nós conversávamos, na realidade, nós ficamos conversando uns 6 meses. Aí eu me mudei para Goiás. Quando chegou lá, eu perdi o contato, assim, não entrei mais na sala, nós não conversamos mais. E aí um dia eu retornei aqui para Natal, aí eu fiquei pensando, né? Eu vou lá entrar de novo, né? Aí eu entrei, ele estava lá ainda, né? Ele estava lá ainda. Que paciência que eu. E aí nós conversamos, eu falei assim, acho que ele está chateado comigo, porque faz tanto tempo, né, que a gente, 6 meses mais ou menos, 3 meses, uma coisa assim, um tempo a gente ficou sem conversar. E aí quando eu retornei, ele estava lá, eu disse, nossa, eu vou dar um oi, mas ele não vai falar comigo mais. Mas ele foi super simpático, como se nada tivesse acontecido. E foi nesse momento que, pelo contrário, né? Eu achei que ele ia soltar os cachorros em cima de mim. Não, ele já falou assim: eu vou aí lhe conhecer. Eu estou de férias da faculdade e eu vou aí lhe conhecer. Eu falei: sério? Ele disse: vou te conhecer. E ele veio no mês de junho. E é interessante que ele veio no dia 22 de junho, né? Dia 18 de junho, 18, dia 22. dia 18 de junho e foi embora dia 22. E aí nós tínhamos combinado, aí ficamos noivos já, aí nós tínhamos combinado de casarmos no final do ano, que era quando ele estava novamente de férias da faculdade. Só que aí, depois que ele foi embora, eu achei que era muito tempo, né? Eu disse, nossa, eu tenho que esperar até dezembro, isso era no mês de junho, né? Faltava pouco tempo, mas para mim era uma eternidade. E o medo de perder isso aqui, ó. Eu tinha um Fiat 147, que ela amou o Fiat. E aí Mas, eu mas assim, vocês ligavam o telefone, mandavam carta, alguma coisa? Não, nós só conversávamos pelo Aplicativo do Terra, site Terra na site época. Terra, só conversávamos por isso. É. Às vezes ele ligava, né? Às vezes ele ligava, era difícil, mas ligava. E aí ele foi embora, né? Passou uns 3 dias, ele ia ficar numa pousada, minha mãe falou, eu não quero ele em pousada, eu quero ele aqui para me ver o sujeito de perto. Ela falou desse jeito, eu quero ele aqui. Aí eu disse, tá bom, melhor ainda, né? Que a gente vai ficar mais junto. E aí ele veio, quando ele foi embora, aí ficou tudo combinado, já ficamos noivos, e aí já pediu minha mãe em casamento para minha mãe, para o meu padrasto, e ele retornou. Quando ele retornou, eu fiquei naquela angústia, né? Eu falei, nossa, mas dezembro ainda, né? Aí eu fui, tive uma ideia. Eu falei, porque precisava ele estar de férias da faculdade e retornar para Natal para a gente casar, para eu voltar com ele, ia ser mais gastos, tudo isso, né? E aí eu fui e tive uma ideia. Eu falei assim, não, e se eu for para lá? Ao invés de ele vir, eu já vou para lá, a gente já casa, não precisa ele vir aqui. Aí eu fui conversei com a minha mãe se ela teria algum problema dela não assistir o meu casamento. Ela falou, não, filha, tudo bem, desde que você tire uma foto, eu quero você vestido de noiva e tal. Enfim, ele veio dia 18 de junho, foi embora dia 22. Quando foi dia 25 de julho do mês seguinte, eu já estava lá, me casando e selando. Então, foi tudo muito rápido. Até porque eu já tinha 38 anos, ele 42, aí tem que esperar mais o quê? Né? Então, eu fui embora. E fui embora para São Paulo e casamos no mês seguinte que ele teve aqui. Né? E aí, quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto. Eu fiz uma procuração no nome da tia dele, para assinar as papeladas, tudo, né? E deu tudo certo, né? E aí, é isso aí, faz 16 anos que nós estamos, ainda bem que eu casei logo, porque ainda deu tempo de eu ter um filho, né? Eu Né? tive o Benjamin com 41 anos, né? Foi meu primeiro filho, tive ele com 41, então deu tempo ainda de ser mãe. Eu queria 6, eu pedi demais. Já, ela estava querendo um milagre, né? Então, às vezes eu digo que o Benjamin é um milagre, porque eu ainda tive a chance de ser mãe, né? E ter ele com 41, a minha gravidez foi ótima, não tive problema nenhum. O médico dizia que eu tinha a pressão de mocinha. Você tem uma pressão de mocinha. Então, graças ao Senhor, né, deu tudo certo. Eu estava pensando aqui, porque na época que vocês se encontraram na internet, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? A gente pode ver agora, pode namorar à distância agora, porque a gente pode se falar no telefone, pode se ver na câmera.
né? Então, Exatamente. hoje em dia é muito mais fácil namorar à distância do que antigamente. Mesmo assim, vocês perseveraram, né? Isso é bem Foi, interessante. foi bem, perseveramos mesmo, foi, mas o Senhor, como eu falei, né? Coloque o Senhor no centro da vida né, do casal que dá certo sim. Muito Mais bem. alguém? Muito bem. Eu só gostaria só de fazer um comentário que muitas vezes eu sou divorciada já há 23 anos, né? Uma coisa que é interessante, às vezes a gente lê a nossa bênção patriarcal e a gente pensa, nossa, eu, por exemplo, a minha bênção patriarcal, eu acho que como de muita gente fala de promessas de casamento. Aí às vezes você pensa, nossa, parece que já passou a minha coisa. Semana passada, parece que já passou a minha oportunidade. Semana passada, ou há 2 semanas atrás, foi o convidado do Marcos, é o irmão Gislânio, né? Aquela mensagem do irmão Gislânio me tocou assim de uma forma tão profunda, né? E ele falou o seguinte, o Senhor quer a mesma coisa que vocês querem, o Senhor quer que vocês sejam felizes, o Senhor quer que você é, tenha bênçãos na vida, o Senhor quer que isso ou aquilo aconteça. E eu achei isso interessante porque eu pensei dessa forma. E na mesma mensagem ele falou o seguinte: se você estiver cumprindo os mandamentos, estiver fazendo as coisas certas e fizer uma escolha, é, mesmo que essa escolha não seja a escolha correta para você naquele momento, se você estiver guardando os mandamentos, o Senhor vai fazer você sentir que é a escolha errada. E Ele não vai permitir que você fique na escolha errada por muito tempo, né? Porque você é alguém que está guardando os mandamentos. Aí eu fiquei pensando sobre a história de vocês, irmã Sônia e irmão Antônio, né? Irmão Antônio veio de um casamento desfeito, né? A irmã Sônia pegou uma outra estrada na vida, mas a forma que o Senhor engendrou as coisas, né? Dos missionários batendo a sua porta, do tataraneto, não sei de qual foi a liderança, que eu não lembro mais, que foi, sentiu o Espírito. E o Senhor, ele Martin Harris. Martin Harris, obrigada. O Senhor, ele vê com muita distância e ele engendra as peças, né, de acordo com as nossas escolhas. É, outro dia eu vi uma coisa que ficou que me tocou muito, né, que é aquela escritura que fala que essa é minha obra e minha glória é proporcionar imortalidade e vida eterna ao homem. Tudo que o Senhor faz na minha vida e na vida de cada um de nós é com o propósito da gente voltar para casa. Mesmo que nós façamos escolhas erradas, mesmo que as nossas escolhas não terminem da forma que a gente quer, né? Se a gente continuar mantendo e guardando os mandamentos, o Senhor vai engendrar as peças, né? Para que a gente tenha crescimento espiritual e para que a gente volte um dia à presença dele. E aí, ouvindo a história de vocês, como vocês se encontraram na época do Orkut, do Terra e tudo mais, né? Contemporâneos também, né? Contemporâneos também, a gente vê que as peças são engendradas e às vezes não deu certo para mim agora, ou para Joana, ou para Joaquim, ou seja lá o que for, porque não era o melhor para mim nesse momento, É. porque o Senhor quer que eu seja feliz. E mesmo que eu faça uma escolha errada, pensando estar fazendo certo, o Senhor não vai desistir de mim. Ele vai engendrar outras peças, ele vai trazer outros jogadores para que eu alcance a meta final. Mas, enfim, falei mais do que eu precisava. Vocês gostariam ainda de falar alguma coisa, irmão, antes da gente ir para a última oração? Eu fiquei assim, bem comovida aqui com um comentário que fizeram aqui no chat Uhum. do filho, eu não sei quem é, acho que é Ju Lopes, Lopes. Ju Ju Lopes. Lopes. do Uhum. Lopes. Ele falou sobre o filho, né, dele, que teve 18 anos, conheceu uma moça, se interessou e que descobriu que ela tem autismo, né? E mesmo assim, ele cuida dela, né? Inclusive, a mãe dela é muito grata por isso, né? Por ele não ter abandonado ela, mesmo sabendo que ela tinha autismo. Então, parabéns, viu? Parabéns, realmente é isso que o Salvador gostaria, né? Que nós amássemos assim como ele amou, independente das circunstâncias. Para ver que não tem pessoas perfeitas, né? Então, todos nós temos nossos defeitos. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que tivemos de poder falar um pouco a respeito de casamento. Vamos continuar vivendo
matando um leão por dia, né, para manter as coisas em pé, para manter a vida rodando, né, para poder servir na igreja, para poder continuar trabalhando, para poder manter a família unida, mas com o único, com a certeza, né, com a única certeza que é isso que o Senhor quer, é isso que Ele deseja de nós. Então, nós não podemos desistir, nós não vamos desistir, vamos continuar até o final desse tempo aqui, sofrido aqui na Terra. Muito obrigado a todos e eu compartilho essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu também gostaria de agradecer pela Amém. oportunidade Amém. que tivemos, né? Foi muito bom. Não, não é só bom para os que estão ouvindo, né? Mas para nós mesmos, né? Para a gente matar um pouco, né? A saudade, as lembranças, né? De tudo que passou. Então, para mim foi um grande privilégio. E lembrando que o casamento, né, ele é um pré-requisito para a exaltação. Então, é necessário passar por ele. É necessário passar pelos desafios, né? Até porque nós vamos estar na presença do Pai, juntamente com a nossa família, e para isso nós temos que nos aperfeiçoar. E esse é o momento, essa é a oportunidade que o Senhor nos deu, né? Dentro do casamento, para que um dia nós possamos retornar à presença dele. Essas palavras, né? E essa live que nós deixamos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.